Bom dia! Vamos dar início a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre o que nós estudamos até agora a respeito de números racionais. Muito bem, então vamos dar início aqui à nossa revisão. Primeiramente, a definição de um número racional. Denominamos número racional o quociente de dois números inteiros, divisor diferente de zero, ou seja, todo número que pode ser colocado na forma fracionária, em que o numerador e o denominador são números inteiros. Por exemplo, a fração 2 quintos, 2 dividido por 5 é igual à fração 2 quintos. Então, esse é um exemplo de número racional. 35 dividido por 3 pode ser representado na forma de fração 35 sobre 3. Então, é outro número racional. 8 dividido por 100 é igual a 0,08, que também é um número racional. Note que os números racionais eles podem aparecer tanto na forma fracionária como também na forma decimal. Números racionais positivos. Esses números são quocientes de dois números inteiros com sinais iguais. Então, quando eu falo de quociente, eu estou me referindo a uma divisão entre dois números, certo? Veja só, 8 dividido por 5. Note que ambos têm sinais positivos. Então, nós temos a fração 8 sobre 5, positivo. Sabemos que mais com mais dá mais. Então, nós temos 8 sobre 5 positivo. Neste outro exemplo, nós temos menos 3 dividido por menos 5. Então, a fração fica menos 3 sobre menos 5. Pela regra dos sinais, sabemos que menos com menos dá mais, porque sinais iguais sempre é uma soma. Então, menos 3 sobre menos 5 é igual a mais 3 sobre 5. Então, os números racionais positivos eles são sempre os quocientes de dois números inteiros com sinais iguais. Números racionais negativos. Bem, os números racionais negativos eles são quocientes de dois números inteiros com sinais diferentes. Por exemplo, menos 8 dividido por mais 5. Posso representar na forma de fração da seguinte forma: menos 8 sobre mais 5. Menos com mais é menos. Então, a minha fração vai ser menos 8 sobre 5. Outro exemplo, menos 3 dividido por mais 5. Posso representar na forma de fração menos 3 dividido por mais 5, ou menos 3 sobre mais 5. Como menos com mais é menos, então nós temos que nossa fração vai ser menos 3 quintos. Então, os números racionais negativos eles são quocientes de dois números inteiros com sinais diferentes. Um é positivo e o outro é negativo necessariamente, o que resulta em uma fração negativa. Conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é uma ampliação do conjunto dos números inteiros. O conjunto formado pelos números racionais positivos, os números racionais negativos e o zero são um novo conjunto que é chamados de conjunto dos números racionais, representado por Q. Então a letra Qzinha, ela vai representar o conjunto dos números racionais. Veja aqui esse diagrama, Note que, a princípio de azul eu tenho um conjunto dos números naturais, que são aqueles números positivos que a gente já conhece, o 0, 1, 2, 3 até o infinito. E aí veja que nós temos o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Quando eu falo em números inteiros, eu estou me referindo tanto aos números naturais quanto aos números negativos também. E aí eu tenho o conjunto dos números racionais, que engloba todos os outros conjuntos que já estudamos, os naturais e os inteiros. Então, o conjunto dos números racionais é formado pelos conjuntos dos números naturais, conjunto dos números inteiros e pelos números fracionários e decimais. Então, esse é o conjunto dos números racionais. Vamos falar agora sobre algumas operações com números racionais.
Vamos aqui primeiro para adição e subtração. Para simplificar a escrita, transformamos a adição e a subtração em somas algébricas. Eliminamos os parênteses e escrevemos os números um ao lado do outro, da mesma forma como fazemos com os números inteiros. Exemplo 1. Qual é a soma de 17 sobre 24 mais menos 5 sobre 6? Então, ao resolver essa soma, veja só o que podemos fazer. Tirar os parênteses, né? Então fica 17 sobre 24. Aí note que para tirar o parênteses do menos 5 sobre 6 é necessário fazer a regra dos sinais, pois eu tenho um sinal positivo fora do parênteses e um sinal negativo dentro. Sabemos que mais com menos é menos. Então fica 17 sobre 24 menos 5 sobre 6. Tirando o mínimo múltiplo comum de 24 e 6, nós sabemos que vai ser o próprio 24, né? 24 é o mínimo múltiplo comum de 24 e 6. E aí, pegamos o 24, dividimos por ele mesmo nesse caso. 24 dividido por 4 vai dar 1. Você pega, multiplica 1 por 17. Aqui da mesma forma, repete o menos, aí faz 24 dividido por 6 vai dar 4. Então você vai 4 vezes 5. Isso vai resultar em 1 vezes 17 dá 17, menos 4 vezes 5 dá 20. Tudo isso dividido por 24. 17 menos 20 é igual a menos 3, então vai ficar menos 3 sobre 24. Note que 3 e 24 são divisíveis por 3. 3 dividido por 3 é 1, 24 dividido por 3 é 8. Então fica menos 1 sobre 8. Então esse é o resultado dessa soma. Então o objetivo aqui é tirar o MMC para obter denominadores iguais. 24 e 6, o MMC deles é 24. Por isso eu posso repetir o 24 nas duas frações. E ao fazer isso eu posso fazer a operação com os numeradores tranquilamente, repetindo apenas o denominador, que foi no caso aqui o 24. Então, essa regra se aplica tanto à adição quanto à subtração. Veja aqui o exemplo 2. Calcule o valor da expressão 0,3 menos 4 quintos mais 1 meio menos 1,8. Nesse caso, o ideal é você transformar os números que estão na forma decimal em frações. Por exemplo, 0,3 é a mesma coisa que 3 sobre 10. E 1,8 é a mesma coisa que 18 sobre 10. Então nós temos 3 décimos menos 4 quintos mais 1 meio menos 18 sobre 10. Agora podemos fazer a operação. Tirando o MMC de todos os denominadores aqui, vai ser 10, porque 10 é o MMC de 10, 5 e 2. É o menor múltiplo comum, é o mínimo múltiplo comum desses algarismos. Então fazemos 10 dividido por 10 dá 1, vai ficar 1 vezes 3. Menos 10 dividido por 5 dá 2, vai ficar 2 vezes 4. 10 dividido por 2 vai dar 5, vai ficar 5 vezes 1. 10 dividido por 10 dá 1, vai ficar 1 vezes 18. 1 vezes 3 dá 3, menos 2 vezes 4 dá 8, mais 5 vezes 1 dá 5, menos 1 vezes 18 dá 18. Então, somando tudo aqui em cima, fica 3 menos 8 mais 5 menos 18. Isso aqui vai ser igual a menos 18 sobre 10. 18 e 10 podem ser divididos por 2. 18 dividido por 2 é 9, 10 dividido por 2 é 5. Então o resultado da soma vai ser menos 9 sobre 5. Muito bem, então essa foi a adição e a subtração com números racionais. Vamos falar agora sobre a multiplicação e a divisão. Na multiplicação de números racionais, devemos multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador, assim como é mostrado no exemplo abaixo. Por exemplo, 8 terços vezes 4 terços, você multiplica 8 vezes 4 e 3 vezes 3. 8 vezes 4 é 32.
3 vezes 3 é 9. Então, essa vai ser o resultado da fração. Muito simples. Menos 5 sobre 2 vezes 4 sobre 3, basta multiplicar. Menos 5 vezes 4, que dá menos 20, e 2 vezes 3, que dá 6, que vai ser igual a menos 20 sobre 6. 20 e 6 são divisíveis por 2, então vai ficar menos 10 sobre 3. Então, para multiplicar é muito simples. Basta multiplicar os numeradores pelos numeradores e os denominadores pelos denominadores. E na divisão? Na divisão de números racionais, devemos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda, como é mostrado no exemplo abaixo. Veja só, nós temos aqui a fração 8 terços dividido pela fração 4 terços. Então, você repete a fração de cima, 8 terços, e multiplica pelo inverso da de baixo. A fração de baixo é 4 terços, vai ficar 3 quartos. Basta você inverter. Então, fica 8, aí vira uma multiplicação, né? 8 vezes 3 vai dar 24. 8 vezes 3 vai dar 24. 3 vezes 4 vai dar 12. 24 dividido por 12 dá 2. Então, essa é a divisão. Vamos falar agora sobre a potenciação e a radiciação. Na potenciação, quando elevamos um número racional a um determinado expoente, estamos elevando o numerador e o denominador a esse expoente, conforme os exemplos abaixo. Note só. 4 terços ao quadrado é a mesma coisa que 4 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16 e 3 ao quadrado é 9. 2 terços ao cubo é a mesma coisa que 2 elevado a 3 sobre 3 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8 e 3 elevado a 3 é 27. Então, no caso da potenciação, tanto o numerador quanto o denominador, eles devem ser elevados à potência. E na radiciação, análogo à potenciação, né? Quando aplicamos a raiz quadrada a um número racional, estamos aplicando essa raiz ao numerador e ao denominador, conforme o exemplo abaixo. Se eu tenho 25 sobre 64, a raiz quadrada dessa fração vai ser quem? Vai ser a raiz de 25 sobre a raiz de 64, que vai dar 5 sobre 8. A raiz quadrada de 1,44. Transformando 1,44 em fração, nós temos raiz quadrada de 144 sobre 100, que é a mesma coisa que raiz de 144 sobre raiz quadrada de 100. Raiz de 144 é 12, raiz de 100 é 10. 12 e 10 são divisíveis por 2. 12 dividido por 2 dá 6, 10 dividido por 2 dá 5. Então, dessa forma, temos aí o resultado da fração, da fração na forma de radiciação. Muito bem, então essa foi nossa revisão, nossa breve revisão sobre números racionais. Espero que vocês tenham entendido. Façam atividade avaliativa envolvendo esse conteúdo. Bom estudo a todos.